Terça-feira, 18 de julho, dia em que o BCP teve então o seu movimento que andávamos a aguardar já há algum tempo, não é? Ontem falámos que tivemos um breakout da estrutura técnica e apenas subiu 2% quando já houve uma altura que tinha feito exatamente o mesmo. Hoje então acabou por decidir dar o seu movimento. Como é óbvio, poderá estar ou não relacionado com a apresentação de resultados por parte de alguns dos grandes bancos nos Estados Unidos. O Bank of America, por exemplo, neste momento, creio que também está a subir 4%. Creio que foi a Goldman Sachs ou a Morgan Stanley que também apresentaram resultados. Vamos ver como é que as coisas correm, mas para já as coisas estão bem. Olhando para a movimentação do PSI, 0,5%, quando o BCP sobe tanto e o nosso ETF, a nossa bolsa sobe pouco, é sinal que tivemos aqui algumas negativas e agora estou a olhar e estou a ver as duas do costume. Portanto, faz todo o sentido subir apenas 0,5%. DAX a subir praticamente 0,4%, o mesmo que o CAC e o IBEX a subir ligeiramente. Standard Poor's, continuamos a subir, ou seja, aquilo que nós tínhamos falado e todos concordámos, de certa forma, na live de domingo era que a segunda e terça seria dias de retracement e os índices não parecem estar muito virados para isso. Nós estamos agora num período, creio que é de 2 semanas, em que 2 semanas não é menos, porque para a semana vamos ter FOMC, mas vamos ter aqui um período em que elementos do Fed não vão falar. Normalmente são períodos bullish e para já é o que está a acontecer. Eu volto-vos a dizer, o mercado está bullish, não ignorem isso. Quanto à bolsa, tivemos então a queda das EDPs, elas continuam a ser e juntamente com a grande volta, continuam a ser daquelas mais complexas e mais difíceis de compreender. Neste momento, elas simplesmente só fazem balanços. Ou seja, eu espero que quem tenha feito entradas tenha gerido. Eu sei que custa imenso, eu sou um deles. Eu hoje geri, por exemplo, a AMD, uma parte do lote, 100 ações, eu tinha 200 e uns trocos, 220, salvo erro. Geri 100 ações, fiz lucro nessas 100 ações, um lucro michuruca, basicamente 1%, mas acabei por gerir, acabei por colocar noutras, essas outras não estão a ter assim uma performance por aí além. Eu comprei Lucid, a Lucid é uma desgraça, mas enfim, voltei a entrar nela, né? Lucid nos 7, 15, 14, já vai nos 7,04, estou a ver agora. Comprei Palantir nos 17,70, acabou por subir, e fechei a Sophie nos 9,61 e abri nos. Eu creio que ela depois acabou por subir e eu comprei nos 9,70, algo assim, está agora nos 9,55. Ou seja, gerir não nos garante que estamos a ter. Vamos ter sucesso, é um facto, mas gerir é importante. Porquê? Porque, e tomando o exemplo da Sophie, eu estava positivo, não sei quanto de percentagem, que o meu preço médio era 9,40 e qualquer coisa, ou seja, eu vendendo nos 9,61, basicamente fiz que é 20 cêntimos, 18, então fiz 2%. E agora estou 2% negativo e estou-me a preocupar. Quando antes, se eu não tivesse gerido, basicamente não estaria preocupado. Eu dizia: ainda tenho folga 2%. E depois de repente elas caem assim, nós não gerimos, porque é só menos 1%, menos 2%, quando agora, tendo o preço nos 9,70, basicamente, eu neste momento já estou negativo, ela está nos 9,55, ou seja, mais ou menos 14, 2% negativo, ou seja, tenho que começar a pensar em olhar bem para ela e definir qual é o meu ponto de saída. É importante. De resto, olhando para a Galp, subiu 2%, BCP, como tínhamos falado, 4,5%, Altria caíram 33% e a Navigator 0,3%. Temos a nós aqui em 0,5%, temos a Mota-Engil a subir quase 1%, Jerónimo Martins a subir juntamente com a Sonai praticamente o mesmo, 0,70%, e de resto temos aqui os CTTs a subir 0,83%. Olhando para Estados Unidos, o dia está a ser positivo, muito impulsionado pela banca. O Wells Fargo teve a subir
Eu tinha ideia que o Wells Fargo tinha estado a subir mais, mas temos o Bank of America, então, a ter uma boa performance, o Morgan Stanley também. O curioso do Morgan Stanley é que eles apresentaram resultados, pacífico, eu não sei se isto é antecipação para amanhã, mas tendo em conta a performance deles no mercado, eu fiquei assim um bocado intrigado. Intrigado porquê? Porque eles tiveram quebras de receitas, lucros em termos de targets, e baixaram o guidance, creio, e estão a subir, vejam só, mas foi uma das duas. Ah, provavelmente foi o Goldman Sachs, não sei, foi uma das duas. A questão é, ah, desde o início do ano, nós temos de ter em conta que desde o início do ano, a maior parte dos nossos portfólios, principalmente aquelas que estavam negativas e nós não mexemos, elas duplicaram. Ah, pelo menos essas, existem algumas exceções, sei lá, no meu portfólio é Upstart que subiu 300%, mas a maior parte delas subiu no mínimo 80% e eles tiveram quebras de receitas. Enfim, de resto, estamos a ver as grandes tecnológicas muito paradas, ou seja, ontem subiram, hoje estão a aliviar. O mesmo acontece aqui com as dos semicondutores. Não se esqueçam, amanhã vamos ter a apresentação dos resultados, vai começar com a ASML, vamos ter a TSM também, e de resto temos aqui muitas da saúde simplesmente a subir. Houve alguns upgrades, eu creio que esta United Health teve um upgrade, não tenho a certeza. O Filipe agora tem colocado todos os dias no Discord, pelo que se quiserem, sigam o Discord. De resto, em termos de calendário, fazer aqui um refresh, tivemos as vendas a retalho que ficaram ligeiramente abaixo das expectativas, ou seja, todos os indicadores davam assim o tal sinal de alerta e por isso é que eu fiquei preocupado e fiz alguma gestão. Ah, a gestão que eu fiz, o mercado está positivo na mesma, mas eu falhei completamente os tiros que queria mandar, tão simples quanto isso. De resto, olhando para amanhã, vamos ter índice de preços consumidor na Europa. Estejam atentos à movimentação que isto pode provocar e vamos ter os custos de construção e as licenças. Isto, por norma, tem peso, principalmente se as licenças de construção aumentarem e os índices de custos baixarem. Portanto, estejam atentos a verificar o que é que acontece aqui e qual a implicação, qual o movimento que os futuros vão fazer, porque é antes da abertura do mercado. Olhando então para os nossos índices, vemos que o PSI acabou por romper este máximo, está bullish, já rompeu o Golden Pocket, tinha batido nos 78%, ou seja, tínhamos aqui um sinal um pouco alarmante no sentido em que Golden Pockets ou 78%, fazendo um bounce e começando a vir para baixo, dava a entender que íamos fazer uma perninha aqui para baixo, mas a realidade é esta, os mercados estão bullish e simplesmente rompeu o máximo hoje, pelo que no curto prazo, a ideia é sempre esta: 6.050 a 6.050 não, isso foi onde fechou, 6.079 a 6.100, mais coisa menos coisa, e depois começar a olhar aqui para cima. O IBEX basicamente a fazer um martelo, também uma boa reação, o CAC bullish engulfing, ou seja, viemos diretamente ao suporte, hoje estamos a pelo menos fazer um bounce e o DAX a ter o mesmo tipo de reação. Ou seja, para já as coisas estão bullish. O facto é esse. Eu tenho alertado para isto, eu tenho insistido já há bastante tempo e hoje voltei a fazê-lo. Façam gestão, mas não se esqueçam de uma coisa: os mercados estão bullish. Ponto final, parágrafo, não há mais discussão aí. Enquanto os mercados não começarem a inverter tendências, os mercados basicamente vão funcionar que é buy the dip. No entanto, quem não gerir, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que vai haver um dia em que eles não compram as dips, ou seja, as quebras. E nesse dia, se vocês já acumularem uma queda, vamos supor, de 10%, de repente vence e estão aqui a ir 20%. Uma queda de 20%, a ação, no ponto onde está, vai ter que subir mais de 30 só para vocês ficarem break-even, ok? Por isso, façam gestão, pelo menos tirem uma parte, fiquem negativos, porque psicologicamente nós temos que ficar negativos para ter cuidado, mas fiquem negativos com um lote mais pequeno.
é só isso. Quanto ao Standard Poor's, continua a subir, tinha batido na resistência, na sexta-feira tinha dado aqui uma pausa, segunda voltou para a resistência e hoje está a fazer o quê? Está simplesmente a continuar. Portanto, sinceramente, podemos fazer um retracement, estamos todos à espera do retracement, no mínimo vir até à moving average, não é? Eu vou apontar aqui assim para a moving average, no mínimo vir à moving average, é o expectável, mas para já não está a acontecer. As QQQs que chegaram, salvo erro, a estar negativas, chegaram a estar negativas, também estão na resistência, e o Russell, que era aquele que estava a subir mais, está a aliviar qualquer coisinha, assim como o Dow Jones hoje está a explodir, ou seja, as industriais, as grandes, isto é um índice de 30, né? Eu deduzo Coca-Cola, Caterpillar, a Apple também faz parte, a terem uma excelente performance hoje. VIX está quietinha, dólar está quietinho, ou seja, não se esqueçam, 3 paragens de dólares. Isto significa o quê? Significa que nós vamos fazer movimento amanhã à partida, se não for hoje. Porquê? Porque esta estabilização significa que agora ela vai fazer um movimento, ou sobe ou quebra. Por isso, atentos ao dólar, o petróleo está a fazer bounce onde tinha que fazer, por isso, tecnicamente, está a fazer aquilo que estávamos à espera. Não podemos dizer que está bearish, longe disso. Veio testar um suporte, testou o suporte das moving average. Eu acredito que vá tentar voltar aqui para cima para os 77. As obrigações estão a cair ligeiramente, mas bastante estáveis também. E a Bitcoin, essa não mexe, ela continua aqui presa. Eu vou estender isto, que cada vez começamos a ficar com mais contactos aqui em baixo, cada vez está mais quieta. Isto, por um lado, é uma oportunidade para muita gente, por outro, é frustração. E porquê que eu digo que é uma frustração? Primeiro, porque ela não mexe quando ativos de risco têm estado a mexer. E ela não tem estado a mexer. Mesmo esta subida que houve aqui foi 3,5%. Isto são amendoins para a Bitcoin. A Bitcoin este ano, ou mesmo o ano passado, né? A performance, quer dizer, aqui ainda subiu 9% e depois subiu aqui mais 9%. Isto é o expectável que aconteça à Bitcoin, mas ela não tem feito. Ela subiu 5, ou seja, em 2 dias fez aquilo que fazia antes num, e agora tem estado estável, mas não deixa de ser um ativo de risco, não deixa de ser uma posição relevante. E porquê é que eu digo que isto é uma posição relevante? Nós vamos ter que usar, muito provavelmente, a Bitcoin como barómetro para os mercados. Se a Bitcoin começar a subir, os mercados começarem a cair, está-nos a dar um sinal contraditório, porque, quer dizer, Bitcoin é um ativo financeiro, facto, mas não é um ativo financeiro que se considere como o ouro, mas eu sempre considerei um ativo de risco, pelo que estejam atentos, se ela começar a cair e os índices começarem a cair, é um sinal que provavelmente iniciou a nossa correção. O setor tecnológico continua a subir, o consumer discretionary está a recuperar, mas a realidade é que hoje fez uma pausa, o da energia também está a recuperar e o solar está a fazer a pausa. Ou seja, ontem subiu bastante, hoje faz a pausa, faz todo sentido. Quanto às financeiras, rompemos, testamos suporte e continuamos a ir, à partida viramos aqui em direção aos 35,5. Greenvolt, não deixa de ser uma inside bar, não deixa de ser um bearish engulfing praticamente, não deixamos de estar aqui presos. Portanto, para já fizemos um gap up, queríamos que ela tivesse continuidade, que viesse a moving average a 50, que voltasse para baixo. Ela não conseguiu passar os 6,20. Agora vamos ver a reação amanhã. Se ela não se salva amanhã, vem fechar a gap. Ok? Por isso tenham isso em conta. EDP Renováveis perdeu completamente, ou seja, fez aquilo que provavelmente amanhã, e é uma forte possibilidade, a Greenvolt faz, que é vir cá para baixo. Esta já tinha fechado a gap aqui nesta zona, mas a realidade é que a rejeitou e veio por aí abaixo. Tem liquidez aqui, acho que é mais visível a 1 hora. Tem aqui esta zona de liquidez, tudo bem que perdeu esta zona, isto devia estar não a verde, mas a roxo, que era uma zona de breakout anteriormente, né, esta zona, furou-a sem problema nenhum, que é estranhíssimo. Atentos aos 17,40, a ver como é que ela reage nesta zona. De resto,
Quer dizer, ela não demora muito, fica oversold outra vez e volta a ficar interessante para outro bounce, mas para já está muito semelhante a isto. A EDP, essa perdeu a zona. Já ontem tinha perdido, não é? Um fecho abaixo dos 4,39, ou seja, 4,31, já nos estava a dar o tal primeiro alerta que as coisas não estão bem, ou ela salva ou vem para baixo. Hoje facilitou-nos a vida, fez um ligeiro gap up e depois começou a perder e veio diretamente à zona de suporte dos 4,20. Portanto, agora aquilo que nós não queremos é que ela continue. Aquilo que eu acho que ela vai fazer é continuar. Grandes quedas, por norma, vemos preços mais baixos. Portanto, atentos, principalmente se ficar abaixo dos 4,20, esta zona de resistência, isto vem provavelmente daqui assim a algures, atentos a isto. Até aos 4,12 existe muito espaço para queda. BCP vai à zona de resistência, né? Esta zona de resistência está toda aqui, é de 2018. De resto, quer dizer, meus caros, é o BCP, fez um movimento muito bom, o volume hoje acompanhou, está overbought, é um facto, por isso algum cuidado, mas de resto, quer dizer, aquilo que nós agora queríamos ver era nas time frames mais pequeninas, por exemplo, a 1 hora, a pagar isto, ela começar a fazer a tal bull flag, né? Era isso que nós queríamos ver. Essa bull flag pode não acontecer. A bull flag seria basicamente começar a fazer isto, vir até à moving average, provavelmente a de 50 e depois tentar voltar para cima, né? Isto seria a tal bull flag. No entanto, ela pode simplesmente continuar a seguir a moving average. De resto, tem nada de. Ela está completamente esticada, não se esqueçam nisso. Ou seja, entradas neste momento são muito, muito arriscadas. Vejam a reação nesta zona, aqui assim. É uma zona que tem aqui. Chatice. Que tem aqui alguma liquidez, portanto vejam a reação, se ela começar a perder esta zona, ela perde a moving average e vem em direção à simples e depois à de 50. De resto, está bullish, para já não ter nada de anormal, não é? Galp voltou para a zona superior, ou seja, será que a Galp está preparada? É aquilo que eu vos tenho dito. Os Estados Unidos estão diferentes, mas o petróleo tem estado a subir e elas não têm reagido. Vamos ver o que acontece. Não se esqueçam, vamos ter a apresentação de resultados, por isso é natural que elas subam antes da apresentação de resultados e pode ser esse efeito. No entanto, acho que o setup está a ficar cada vez mais interessante para um breakout e uma fuga. Como é óbvio, essa fuga, tendo em conta que os resultados vão ser a 31 de julho, também não deve ser assim tão explosiva quanto isso. Depois temos a nós que fez inside bar, testou suporte da moving average. Para já, continuo a dizer, ela está bullish. Esta estrutura custou a romper. Quando rompe, aquilo que nós queremos ver é suporte. Para já ter feito suporte, apesar de ter feito um novo mínimo, ela pode estar a fazer a tal bull flag, né, o tal zigue-zague, para potencialmente fazer continuação de subidas. Segundo o Trading View, amanhã é a apresentação dos resultados, por isso tenham isso em conta. Acho que é importante. Resultados, vocês já sabem, é uma lotaria. Se porventura no dia da apresentação dos resultados ela ficar neutra, vocês só precisam seguir o que está aqui, perdendo aqui esta zona deste pivô dos 3,35, ela vem cá para baixo, mas e rompendo aqui esta zona, ela vai continuar a subir. Mas gaps downs ou gap ups têm que ter sempre em conta onde é que estão as resistências. A resistência mais importante, 3,51. Em termos de gap down, temos uma resistência nos 3,29. 3,28 e potencialmente aqui. De resto, para já, ela fez hoje uma inside bar, quase que um martelo, portanto, aparentemente parece estar bullish e só a fazer uma pausa. Quanto aos CTTs, veio para a zona de liquidez, está quase a chegar à parte superior, portanto, atentos agora, tem mais 1% de subida, digamos assim, e depois temos que começar a acompanhar, a ver o movimento que ela faz. De resto, ela continua bullish,
tem nada de errado. Não se esqueçam, este tem um plano de compras, eu não sei quando é que ele termina ou não. Enquanto ele não terminar, ela não vai cair, não acredito muito nisso. Jerónimo Martins rompeu, continua a ir, portanto, para já só queremos ver. Ela acabou por romper este máximo, 26, 24. Rompeu, por isso aquilo que nós agora queremos ver é continuação. Tendo em conta a apresentação de resultados, os movimentos poderão ser muito compressos, não é? Mas de resto, para já é que está mais bullish e a Sonai recuperou também, está na zona de resistência, mas vê se consegue fazer o breakout. Portanto, eu até subia isto mais para aqui, na visão diária, que assim, ou seja, qualquer coisa acima dos 0,95 vai nos trazer aqui para cima. De resto, para já ela está bullish. Quanto à Altri, é um bearish engulfing dentro de um triângulo, de facto que picámos o triângulo, mas para já é isto que nós temos, é um bearish engulfing. O triângulo pode começar a desenhar ou a resolver, peço desculpa, a resolver assim e fazer um triângulo com aquilo que os americanos chamam um edge. Ahm, para já, a realidade é esta: estamos presos, elas não mexem. A Navigator praticamente fez o mesmo, está num retângulo. Vamos ver o que é que elas fazem. Para já, as coisas estão muito, muito paradinhas na Navigator e na Altri. Quanto à Motengil, está a batalhar para romper. Portanto, vamos ver o que é que ela faz. Ou rompe ou não rompe. Eis a questão, né? Ou rompe, ou vai fechar a gap e potencialmente vir aqui mais para baixo. Mas para já, bastante positiva. Não sei se temos aqui um double top, 2,34, 2,34. Temos um double top. Ou seja, temos agora um ponto para quem não apanhou o barco para entrar acima dos 2,34. De resto, ela continua bullish, sem dúvida. Quanto aos Estados Unidos, os movimentos estão a ser um pouco assim amorfos. Eu reduzi a posição da AMD, não porque eu não acredito que ela não vá subir, eu simplesmente reduzi porque há sempre a possibilidade dela vir aqui abaixo. E hoje a possibilidade era vir à Moving Average, 115,24, eu decidi entrar noutras e ou agora olhando para não é para aquilo que eu fiz realmente mais valia ter ficado quieto, mas quieto não, quieto no sentido de continuar a olhar para esta e entrar aqui. Ou seja, ver onde é que ela começava a estabilizar. Eu não entrava exatamente aqui. A minha saída não foi boa, é fácil de ver. Aqui a uma hora eu não vi a abertura do mercado, ou seja, ela fez esta vela, ela basicamente veio aqui, começou a subir, veio aos 116 qualquer coisa, depois voltou para baixo e foi quando eu meti o meu stop, basicamente aqui. Basicamente. Depois estava a estabilizar e era nestas alturas que nós olharíamos para ela. Mas em todo caso, as dips estão a ser compradas e para já isso é positivo. Apenas e somente. Não deixa de estar complexa no sentido em que estamos na parte superior da Bollinger Band e podemos vir cá para baixo, mas eu não diria que estão bearish. Vejam a Nvidia, esta não está bearish, a Micron está super complicada, super. Veio até à resistência, aliviou, sim, mas hoje está a aliviar e está para dar a entender que quer vir aqui assim abaixo, que é uma pena. Um, mas pronto, a questão é, os semicondutores, eu não me parece que estejam assim tão mal. O mesmo acontece, apesar da movimento chato da Sophie, é uma mera sidebar. Vocês, depois de uma subida de 4,5%, esta teve a subir 6%, a Farm hoje não estar a subir assim tanto, tem nada de errado. Porquê? Máximo, máximo mais baixo, máximo mais baixo. O que é que hoje fizemos? Hoje simplesmente rompemos dois máximos, ou seja, ela está-nos a dizer: eu estou a inverter a tendência de curto prazo, estou, mas tenho que aliviar os indicadores para poder subir mais. Essa é a minha aposta, vamos ver o que acontece. Upstart é praticamente a mesma coisa. Eu creio que já estou positivo na Upstart. Falta pouco. Market. Falta pouquinho para ficar positivo na Upstart, na conta de giro. Vai-me obrigar a começar a olhar para ela, não é? Com outros olhos, ou simplesmente. Porque o dia que eu tiver que sair, como aquilo é um preço médio, eu tenho que sair com elas todas. Eu não tenho problemas nenhums com isso.
Mas a grande questão é, vocês estão a ver a resistência, né? O potencial dela fazer isto e depois voltar para aqui, e fazer isto e depois provavelmente decidir ir para cima ou para baixo, é cada vez mais elevado. Mas para já ela está a subir, não vale a pena mexer. Esta é daquelas que vocês meterem aqui assim há um mês, só para vocês verem. Ela está completamente bullish e não se entende porquê. Eu sou o primeiro a dizer, eu não entendo porquê. E janeiro. Vou usar o mínimo de janeiro só porque sim. Ou seja, de janeiro até maio, ela praticamente, né, nós estávamos em maio, praticamente nada especial, até ficou negativa 4,79. E de maio, ou seja, em 3 meses, 339%. São loucas, são doidas, são muito chatas de gerir, mas quando sobem, sobem, portanto, quando o mercado, eu acho que é daquelas coisas que agora nós temos que nos apoiar uns aos outros e usamos o Discord para isso, que é ah, quando elas começam a cair é quando nós começamos a ficar à procura de setups. Não entramos só porque sim, porque o mercado está a cair, não se esqueçam. Ah, entramos quando elas começarem a fazer setups. Porquê? Porque os bounces são bons, e pelo menos teríamos isso. E por outro lado, também teríamos, quer dizer, este voo, e não se esqueçam, este voo não foi sempre positivo, mas a única semana negativa foram 20%, e foi em junho. Mas foi a única semana negativa, de resto, sempre, sempre, sempre a subir. Vamos ver por onde é que ela nos leva, tão simples quanto isso. Quanto ao Escape, continua a dar o seu ar, da sua graça. Hoje ela chegou, está a subir 5%, rompeu esta zona, 6%. Rompeu esta zona 6, o fecho foi aqui, foi para aí uns 7. Rompeu esta zona, está a fazer uma shooting star, mas para já não. O mercado está bullish e ela simplesmente está a tentar voltar para esta zona. A Tesla está a fazer pausa, potencialmente para amanhã subir, antes da apresentação dos resultados. A véspera da apresentação dos resultados é sempre uma bronca, portanto, para já aquilo que eu vos posso dizer é assim: estamos numa resistência, estamos paradinhos à espera dos resultados e vamos ver o que acontece. Vai ser uma lotaria, ok? Eu não vou sair para os resultados, vou ficar nela, mas é uma lotaria completa. Ninguém sabe o que é que vai acontecer. Xpeng abriu 3,5%, está a aliviar. Rivian, eu olhando para esta, né? Quando eu saí da AMD eu devia ter olhado para ela e eu creio que eu olhei para ela. O grande problema, eu tenho aqui 15 minutos, eu quando olhei ela já estava aqui, portanto, enfim, foi por isso que eu depois comecei assim a olhar para outras. Olha, a Lucy está boa, e a Lucy estava boa. Vocês olham para a Lucy, provavelmente se eu meter aqui a 5 minutos, vocês veem que a Lucy estava boa. Ela estava boa, sem dúvida, foi aqui que eu comprei. Ela estava boa. Só que mais uma vez não a deixei romper. E o que aconteceu? Aconteceu que eu comprei aqui neste martelo. E eu tenho-vos alertado para isso. Esperar que fure os martelos, não é? Uh, e não o fez. Mas, para já, ela está positiva, mas está com um lag tremendo. Também está a fazer uma shooting star. Vamos ver como é que ela termina o dia. Eu espero que ela volte cá para cima, sou honesto. Principalmente pela performance desta, que teve a subir 6%. De resto, Plug Power não está bearish, está a batalhar com o Moving Average a 200. Não acredito que vá passar, foi por isso que não voltei a entrar na Plug, mas está a criar um setup também muito interessante, porque estamos com uma zona de resistência dos 13,20, 13,30. Portanto, atentos a estas. A Palantir dá a dizer que foi um erro ter entrado nela pela hora, ok? Eu posso-vos mostrar aqui. Eu posso-vos mostrar aqui. Isto depois foi. Eu vendi a tal Sophie. Eu reforcei Sophie, não foi? Foi. Comprei Sophie antes e vendi depois os 500. Este lote que eu saí da Sophie, ele estava positivo, era o lote de 9,40. Não olhem para o preço médio, porque o preço médio que aparecer aqui está completamente errado. Porque o lote já foi. O lote mais barato era de 500 e já foi. Mas a questão é, vocês olham e dizem assim, ó, ele vendeu 115,70 na AMD, às 14h46, por isso é que eu meti 15 minutos,
foi quando eu olhei, eu vendi a AMD e com esse dinheiro, basicamente 12 minutos depois, foi o tempo que eu fiquei à espera, eu comprei Palantir a 17,66 e Sophie a 9,70. A Sophie, eu estou negativo na Sophie. Ok? É fácil, é mais fácil ver por aqui. Eu estou negativo na Sophie, é um facto. 1% e creio que esteve ligeiramente pior, 1,5%, algo assim. Ahm, mas a minha ideia é, se ela for aos 9,40, eu começo a analisar de outra forma e ou estendo o meu stop e depois vou ter que meter uma saída, porque eu não posso estar a arriscar 3% para ganhar apenas 3%, né? Por vezes pode acontecer, mas não é esse o objetivo. Ah, mas não foi uma boa entrada, já a Palantir que ela andou negativa, o lote que eu coloquei, ou seja, os meus 17,44, o que é que isto ficou? Chegou a estar ligeiramente negativo, mas agora está a recuperar. Isto basicamente é para vos dizer o quê? A Palantir está bullish, por muito que nos custe olhar, vejam, tínhamos uma zona para romper, andávamos a picar, a picar, a picar. Ontem rompemos. Olhando para aquilo que eu devia ter feito, era eu não devia ter entrado hoje, devia ter entrado ontem. É um facto. Havia sinais óbvios. Um deles era os 16,90, salvo erro, ou 17,90. Não, aqui. Não, aqui. O 16,90 foi onde eu comprei o primeiro lote, só 200 ações. Mas havia esta zona e ela acabou por o fazer. Não quis entrar aqui, foi entrar mais caro. E entrei num ponto em que, se vocês forem a ver, 16,60 foi mais ou menos aqui. Eu estava à espera que ela fizesse o rompimento, só que ela não fez. E depois, basicamente, entrei aqui e ela veio até aqui. Ou seja, a minha posição total chegou a ficar negativa. Mas para já ela está a responder bem. Eu acho que ela está bullish. Esta AI sobe muito mais. Foi uma que eu olhei, eu confesso. A minha alternativa era: eu ponho na Palantir ou ponho nesta doida, mas eu não tenho, neste momento, pela falta de tempo que eu tive de perder a abertura, eu não tenho coragem, digamos assim, de entrar nela, porque a amplitude dela a 15 minutos é muito grande, né? E se uma pessoa quiser dar um stop de 1%, ela, com uma amplitude de 2%, limpa-nos o stop e inverte. Principalmente se entrarmos mal, né? Vocês estão a ver que a amplitude dela é sempre 2%. Tirando depois nesta consolidação, que aí começa a ser 1,5%. E às vezes dizem assim: ei, mas 1,5% é muito. É muito. Ah, 1,5 é muito, porque se nós começamos a dar folga, dar folga, dar folga, chapéu. Mas a 15 minutos havia aqui uma hipótese de entrada, principalmente aqui, e pelo menos acumulava-se 2 ou 3%. Como é óbvio, amanhã ela pode simplesmente inverter. É um facto, eu não ponho isso em causa. Há quem diga isto é um head and shoulders e ela vai continuar a subir. Também não ponho em causa, mas estas não são fáceis de gerir. Portanto, tenham isso em conta. Existe aqui um outro ponto de entrada, 42 79, quando ela romper, olhar para o RSI, olhar para o volume e depois apontar ou não aqui para os 49 dólares. De resto é isto, nós olhamos para Amazon, está a aliviar, veio fechar praticamente a gap, não fechou a gap, mas está a aliviar apenas e somente isso. Foi aquilo que eu tinha falado na Rivian, né? Aquilo que ela fez foi aliviar, e ela está a fazer e continua a fazer a bull flag, ela ainda não inverteu, ok? Mas aquilo que ela está a fazer é uma bull flag e pode continuar a consolidar até apanhar a moving average, só que hoje está a fazer um bullish crossover, e eu acho que é extremamente positivo. Mas a Amazon está a aliviar, a Pint teve um upgrade para 40, fez um gap up, perdeu o gap up, não fechou a gap, está complexa nesse aspecto. A Snap está muito quietinha. Temos a NIO que esteve ligeiramente positiva e agora está negativa. Esta era uma boa oportunidade, mas é tipo lúcida, enfim. Só que a NIO não me causa tanto transtorno como a Lucid. A Google está basicamente à espera, não é? Já podemos tirar isto daqui. Basicamente está à espera. E depois temos aqui a Crowd, que também está a fazer o ponto do vai ao racha e ela está bullish, portanto vamos ver o que acontece. Netflix, vejam a Gap,
são nos 510, ela vai para lá. Se, se vai em linha reta numa vela só, não. Mas à partida é o que ela vai fazer. A Microsoft hoje está a subir 4%. Eu não vi nenhuma notícia. Aqui está a dizer que subiu devido a ter apresentado o preço para uma ferramenta de inteligência artificial, o Copilot, não sei o que é. Mas foi agora que ela subiu. Basicamente foi há 2 horas, foi às 16, ou seja, foi no início desta hora, de 4%. Aí vai ela. A inteligência artificial continua a ser o tema, portanto, enfim, não é? E por isso é que eu digo, ela não faz nada, ela não rompe, ela está chata, ela é isto, e depois vejo o que é que ela faz. E alguém saiu aqui e hoje deixou, né? Alguém saiu aqui a perder e hoje deixou 10% em cima da mesa. Por isso é que eu digo, saiam com alguma coisa que é para continuarem atentos a elas. A Apple está basicamente à espera para romper, está a apanhar balanço, digo eu. Airbnb simplesmente continua, já picou este máximo. Disney é um cancro, portanto, cuidado com a Disney. Sei que existem muitos setups, né? O tal setup aqui da Moving Average, o triângulo enorme. Consolidação, decidiu romper para baixo, paciência. Veio à zona, rejeitou, paciência. Agora vamos estar a olhar para os 84, a partir daí isso que vai acontecer. A Disney é daquelas estúdios, digamos assim, que tem sido bastante atacado pelas longas metragens que tem feito, e depois temos tido a greve dos atores, dos argumentistas, enfim, para já eu não ficaria muito próximo destas. Vocês estão a ver que a maior parte das small caps, umas estão negativas, outras estão positivas, ou seja, eu considero hoje um dia de consolidação. Olhando só para finalizar, Bank of America já está a picar este máximo, que foi basicamente de 30,93, portanto está bullish, rompeu o triângulo. Quem acredita num movimento a longo prazo acredita que ela vem aqui para cima. Isto foi a queda dos bancos regionais e ela não recuperou. O Wells Fargo está a acompanhar de certa forma, apesar de estar a subir menos, e depois temos a Pinduoduo, a JD e a Baba a fazer aquilo que as outras chinesas estão a fazer, que é cair. A Baba está num ponto interessante para acompanharmos e vermos se este é o mínimo mais elevado. De resto, bons negócios a todos e até amanhã.